acompanha o Sport TV em todo o Brasil. Continuam no ar as emoções da terceira fase da Copa do Brasil. Imagens ao vivo de Belém do Pará. O estádio Mangueirão recebe a partir de agora o duelo entre Clube do Remo e Corinthians. Uma linda noite, uma linda festa do torcedor azulino no Mangueirão. Nós vamos confirmar as escalações de Clube do Remo e Corinthians, que vão dar a largada pela terceira fase da Copa do Brasil, começando com os donos da casa no Mangueirão. Vinícius é o goleiro e capitão número 1. A defesa tem Lucas Mendes, 2, Diego Guerra, 3, Ícaro, 44 e Leonan, meia dúzia. No meio-campo, Richard Franco, 18, Anderson Uchoa, número 4, são os volantes. Mais à frente, Matheus Galdesani, 25, Pablo Roberto, número 8. E na frente, Pedro Vitor, 98 e Muriqui, camisa de número 10. É o time do Marcelo Cabo, distribuído aí no campinho. E à direita do vídeo, os jogadores como opção no banco de reservas. Agora, escalando o Corinthians, do técnico Fernando Lázaro. Cássio é o goleiro e capitão número 12. A defesa com Duqueiroz na lateral direita, 37. Miolo de zaga com Gil, número 4. E Bruno Mendes, 25. Fábio Santos na esquerda, meia dúzia. No meio campo, 7. Maicon. Junto com ele, Juliano, 20. E Paulinho, número 15. E mais o Watson, camisa 28. Na frente, o ex-Pedrinho, agora Pedro, 27. E o Yuri Alberto, número 9. O Corinthians que não tem Renato Augusto, Rafael Ramos, Caetano, Júnior Moraes e Balbuena. À direita, aparece aí na sua tela a lista de opções. Destaque para o Christian Barletta, contratado depois de se destacar na equipe do São Bernardo no Campeonato Paulista. Fica aí à disposição no banco de reservas. Árbitro da FIFA para dirigir esse duelo entre Clube do Remo e Corinthians, Ramon Abate Abel, de Santa Catarina, apita o jogo, auxiliado pelo Kleber Lúcio Gil e pelo Éder Alexandre, com o Jonathan Costa de Araújo como quarto árbitro. Neste jogo da Copa do Brasil, nós temos a arbitragem de vídeo. A salinha do VAR no estádio do Mangueirão é pilotada pelo Rodrigo Carvalhais de Miranda, do Rio de Janeiro, junto com ele o Flávio Gomes Barroca. Apita o árbitro com a saída do Corinthians. A bola tá rolando, agora é para valer. Começa Clube do Remo e Corinthians. Jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. Partida de volta daqui 2 semanas, quarta-feira, dia 26 de abril, na Neoquímica Arena, em São Paulo. O Duqueiroz gira para frente, tentou escorar com o peito ali o Yuri Alberto. A briga pela bola, fica com ela o Remo. Ícaro está jogando aqui pela direita com Lucas Mendes. Tenta o lançamento à frente, o Muriqui já faz o primeiro toque. Veio para a dividida o Anderson Uchoa e conseguiu tocar na esquerda para o Leonan. Ícaro. Pablo Roberto, grande responsável pela organização no meio campo, as jogadas criativas do Remo. Já tenta a primeira arrancada, o primeiro lance individual, rola por dentro. No meio do caminho aparece ali para interceptar o Pedro. Paulinho. Fábio Santos. Esse é o Maicon. Está jogando com o uruguaio Bruno Mendes. Daí para o Gil. Fábio Santos. Então, lançamento longo à frente. Aí a briga pela segunda bola. O Watson disputa, consegue fazer o toque. Pedro acaba batendo mal na bola e o Remo recupera. Lucas Mendes. Ícaro. Domina e tira dali. Fábio Santos estufa o peito, já recupera pelo Corinthians. Chegou na frente do Richard Franco. Paulinho. Volta com ele o Richard Franco. O paraguaio leva melhor. O Remo retoma e tenta sair jogando. Matheus Galdesani. Aí para o Pablo Roberto. Faz o toque na esquerda. Pedro Vitor parte com a bola. O Muriqui mais à frente. Passou o Leonan lá na esquerda. O Pedro Vitor arrisca o chute. Anda por cima. Ela desvia no meio do caminho. Então é escanteio para o Clube do Remo. E o torcedor do Remo, muito animado, aumenta ainda mais o volume. O Sport TV coloca você dentro do campo. Primeiro escanteio do jogo é para o Clube do Remo, com menos de 3 minutos do primeiro tempo. O Pablo Roberto e o Leonan estão por ali. O Pablo Roberto bate curtinho. Leonan devolve para o Pablo, que tem mais ângulo para o cruzamento. Joga lá dentro, olha o desvio, para fora!
Chega com muito perigo. O Clube do Remo quase faz o primeiro gol em Belém. Richard Franco, paraguaio, no cruzamento do Pablo Roberto. Dá um susto danado no Cássio. Primeira grande oportunidade de gol no estádio do Mangueirão. Aí o Fábio Santos tenta bater para frente e o Richard Franco trava por ali. Outro tiro de meta para o Corinthians. Alguns jogos das 7h30 da noite já terminados. Coritiba Sport 3-3 e terminou também o Fluminense vencendo o Paysandu pelo placar de 3-0. Fluminense campeão estadual no Rio de Janeiro. Estreando também na Copa do Brasil. Marcando 3-0 aí em cima do Paysandu. Paysandu, o grande rival do Clube do Remo. E o Flu fazendo 3-0 no primeiro jogo. Fábio Santos. Cortou ali o Richard Franco, brigou o Muriqui. Juliano fica com a bola. Paulinho. Aí foi travado pelo Anderson Uchoa. Geraldo. Diga. Eu posso te dizer que a cada gol do Fluminense aqui a torcida do Remo já comemorava bastante desse pré-jogo que a gente estava acompanhando, né? Então, o torcedor azulino já começou o jogo aqui lá em cima. Rivalidade é rivalidade, né? Não à toa, o Repá tem quase 800 edições, é de longe o clássico regional mais disputado do mundo. E, obviamente, a provocação tá valendo aí o torcedor azulino feliz da vida com a derrota do Papão. E terminou também em Alagoas, o CRB fazendo 1-0 em cima do Atlético Paranaense lá no estádio Rei Pelé. Larga na frente, então, o CRB nessa disputa com o Furacão. Pablo Roberto tenta levar o Remo para frente. Pedro vem bem no desarme por ali. Toca na bola. Duqueiroz, que aciona o Cássio. E aí o Remo adianta as peças, tenta forçar um chutão para frente. Vem para dividida o Diego Guerra. Responde Bruno Mendes. A bola é corintiana. Pedro. Toque por elevação na direção do Yuri Alberto. Ele aposta a corrida com o Ícaro. Consegue fazer o domínio. Aí perdeu o equilíbrio. O Yuri Alberto. O Ícaro recupera a bola e sai jogando pelo Remo. Lucas Mendes. Anderson Uchoa. Pablo Roberto. Bota lá para a esquerda onde está colocado o Leonan. Rola por dentro para o Galdesani. Chega rebatendo o Bruno Mendes e tira dali. Segunda bola é corintiana, Yuri Alberto. Aí o Watson. Pedro. Estamos chegando a 6 minutos do Bel, mandou o jogo seguir. Aí o Corinthians tenta apertar, mas o Pablo Roberto consegue levar melhor sobre o Paulinho. E já mete um 3 dedos lá na esquerda para a corrida do Muriqui. A bola muito comprida, apenas o tiro de meta. Amanhã tem mais Copa do Brasil para você aqui na tela do Sport TV, com 2 jogos. Esse é o Pablo Roberto. Matheus Galdesani. Juliano. Opa! Tem bola na rede, tem gol na Copa do Brasil. Desvia na marcação, toca no Matheus Galdesani, se perde em escanteio. Eduardo abre o placar para o Botafogo em Erechim contra o Ipiranga. 1 para o Botafogo, 0 para o Ipiranga. Também jogo válido aqui pela terceira fase da Copa do Brasil. Partida das 9h30 da noite. Você vai ter já a cobertura completa. Esse super dia de Copa do Brasil no Troca de Passes, que começa aqui no Sport TV logo depois que a bola parar para Remo e Corinthians. O Bruno Mendes, um dos homens altos na grande área com seu 1,84 m. Lá vem o Maicon, bate na primeira trave, tentativa do desvio do Yuri Alberto. É outro escanteio, tocou por último na bola o Lucas Mendes. Aí de novo para a batida aí o Maicon. Quase 9 minutos do primeiro tempo em Belém, 0-0 para Remo e Corinthians. Maicon bate aberto na segunda trave. Recebeu de volta ali do Maicon. 4 gols e 3 assistências nessa temporada em 11 jogos pelo Timão. É um dos destaques. Pedro, esse Pedrinho do outro lado. E o Paulinho, o Maicon e o Juliano sem aquele cacuete
armador. Hoje não tem o Renato Augusto e não vai ter por um bom tempo. Então o Corinthians vai ter que se virar sem, né? Esses jogadores vão ter que se dividir um pouco nessa função. O Yuri Alberto, que tem 4 gols e 3 assistências nessa temporada em 11 jogos. É um dos destaques. Ele mergulha, dá um susto danado no Cássio. Primeira grande oportunidade de gol no estádio do Mangueirão. Adson, lance individual, escapa do primeiro, escapa do segundo, toca de lado. O Maicon cabia até o chute, ele tentou o passe, Galdesani tirou. Olha o contra-ataque. Richard Franco, na frente para o Muriqui. Ele tá no mano a mano contra o Gil. Virou pela esquerda, Pablo Roberto bateu de primeira. Cássio espalmou, olha a sobra de Franco! Gol! Richard Franco abre o placar para o clube do Remo, para a festa do torcedor azulino no Mangueirão. Com 13 minutos do primeiro tempo, um contra-ataque muito bem feito pelo time azulino. E o Remo larga na frente do Corinthians. O Richard Franco já tinha sido responsável por uma boa chance de gol. E agora ele começa o contra-ataque, olha só. Rolando essa bola na frente para o Muriqui. O Muriqui vai contra o Gil, percebe a passagem do Pablo Roberto, que chega batendo de primeira. O Cássio rebate, o Richard Franco vinha acompanhando de pé direito, bota pro fundo no gol. E o clube do Remo larga na frente do Corinthians no Mangueirão. Richard Franco vai na rede. Vai, Remo! 1 para o Remo, 0 para o Corinthians. Duas coisas me chamam a atenção, EV. Primeiro, o Corinthians se lançando com todos os jogadores. Quem deu o passe ali era o primeiro volante que está fazendo hoje, que era o Maicon. E ele errou o passe. E num contra-ataque, o Richard Rios, inteligente. E aí o segundo destaque, ele acredita até o fim que ele possa chegar e fazer o gol. Mas também a inteligência do Muriqui, que dominou a bola, esperou a passagem do Pablo, né? O Pablo fez a finalização e a definição da jogada é o Richard Rios chegando, o Richard Franco chegando, né? E acreditando até o fim, fazendo o gol. Mas o Remo conseguiu o gol por quê? Conseguiu se defender, principalmente no sistema central ali, que é onde o Corinthians tá pecando, porque quer jogar por dentro onde não tem espaço. E o Richard Franco consegue fazer o gol porque acreditou até o final. 1 para o clube do Remo, 0 para o Corinthians. Explosão do torcedor azulino no Mangueirão. Sérgio Xavier Filho com 14 minutos. O jogo está 1-0. E é interessante como é o futebol, porque o Corinthians estava se soltando. O Richarlison tinha falado antes sobre as jogadas pelos lados. E num jogo tão fechadinho como esse, o drible faz toda a diferença, né? E alguns jogadores já estavam acertando o drible, né? É o caso pela direita do Duqueiroz, tinha feito uma bela jogada pelo outro lado. O Yuri aparecendo, mas foi muito preciso, né? O Remo, nesse contra-ataque, todo mundo teve a ação certa, principalmente o Muriqui. Dominou, ela deu uma atrasadinha, mas ele rapidamente achou a melhor opção, que era o Pablo. E aí, claro que vale também a presença de espírito do Franco, que em nenhum momento desiste do lance. Richard Franco, que começou a carreira no Sol da América, está no seu 4º time no futebol brasileiro. Já passou por Avaí, por CSA e por Náutico. Primeiro ano dele no Remo. Olha o Corinthians tentando responder. Paulinho fez o cruzamento e o Yuri Alberto... Na hora que o Yuri Alberto tentou dominar, a bola subiu, bateu no braço dele, na mão dele. Por isso, o Ramon Abate-Abel interrompeu o jogo ali, marcou falta a favor do time da casa. E aí o torcedor do Remo soltando a voz. Quase 16 minutos do primeiro tempo. 1 para o Remo, 0 para o Corinthians. Geraldo. Aí o Richard Franco, autor do gol, tenta o passe à frente para o Matheus Galdesani. Chegou rebatendo o Gil. Fala, Breno. Pois é, vale destacar que foi o 3º gol, né, do Richard Franco nessa temporada do clube do Remo. E também vale destacar que a presença ali do Pablo Roberto, né, jogador importante que está retornando ao time hoje, não deu assistência. Ele que é o líder de assistências do Remo, com 4 assistências, 4 passes para gols na temporada. Não deu assistência, mas finalizou ali para depois o Richard Franco marcar o primeiro gol azulino nessa noite. Pablo Roberto, que foi poupado no repá do último fim de semana, para estar inteiro aqui nesse jogo também importante contra o Corinthians pela Copa do Brasil.
por esses minutinhos já valeu a pena, né? É o jogador mais criativo, mais ousado do Remo até agora. O Cássio falhou na defesa, na opinião de vocês? Ele poderia ter feito coisa melhor ali, rebateu muito pra frente, né? Tem nas redes sociais aqui tem muita gente pegando no pé do Cássio por causa da atuação dele nesse lance. Na verdade não dá para saber, né? Não sei se o campo tá molhado, se a grama tá muito rápida, porque às vezes é uma defesa que ele se defende, vamos dizer assim, né? Eu não vou tentar encaixar, eu vou dar o tapa pro lado, pode ver que ele não dá o tapa para frente do gol, aí seria um erro fatal, mas ele dá um tapa meio pro lado, mas o Richard Franco acredita na jogada e tá bem posicionado. Eu não acho que foi falha do Cássio. Deixa eu só dar o meu pitaco. Eu acho que o Cássio podia ter feito coisa melhor. Chamar isso de falha, eu acho um exagero. Eu não chamaria de falha. Dava para ter feito coisa melhor? Dava para ter espalmado um pouco mais para o lado. Quase 18 do primeiro tempo, 1-0 para o Remo. Vem o Corinthians, Paulinho. Juliano. Yuri Alberto. Escorou para o Duqueiroz. Outra vez Yuri Alberto, Juliano. Yuri Alberto, boa triangulação. Chute de canhota no meio do caminho. Bateu no Paulinho. E se ofereceu de graça ali para o Richard Franco, o autor do gol do Remo. Tenta ligar o contra-ataque, não conseguiu fazer o corte, o Watson. A bola chegou lá no Pedro Vitor. Só um detalhe, Ever. E depois do gol, né? O Corinthians praticamente tem uma troca de posições, né? O Paulinho acaba virando quando o Corinthians está atacando o centroavante e o Yuri vai ser um ponta de lança, é ele que vai buscar o jogo, né? O Paulinho com aquela presença muito boa de cabeçada, etc. Ele acaba virando centroavante, né? O ex-volante. Olha o lançamento na direção do Muriqui, sai no combate em cima dele o Bruno Mendes. Muriqui rola por dentro. Aí o Leonan adiantava a bola, chegou rasgando do jeito que deu o defensor corintiano e mandou para escanteio. Na sexta-feira começa a Série B do Campeonato Brasileiro. Você vai curtir uma rodada dupla na tela do Sport TV. Começamos às 7 da noite com Guarani e Avaí, com o pré-jogo já a partir das 6 da tarde. E logo depois, às 9h30, é a vez de Ituano e Ceará. Tudo ao vivo para você aqui na tela do Sport TV, começando a Série B nesse final de semana, começando também a Série A, que você vai ver no Sport TV, no Premier. Aí vem a bola para dentro da área, tirou o Gil. Sobra do Matheus Galdesani, cabe o chute, ela desvia e vai para fora. Escanteio para o clube do Remo, um desvio traiçoeiro no meio do caminho. Aí o Cássio vira passageiro. E o Remo por muito pouco não faz o seu segundo gol. Bola desviando no Gil, mudando totalmente a trajetória. Essa foi no Juliano, para ser justo aqui por essa imagem, foi no Juliano. Ele e o Gil estavam ali na frente da bola, mas bateu no Juliano. Pablo Roberto joga lá dentro, desvio de cabeça por cima. O toque do Diego Guerra. O tiro de meta para a equipe do Corinthians. 1 para o Remo, 0 para o Corinthians. Ontem o Bahia bateu Volta Redonda 2-1. O Santos fez 2-0 no Botafogo. O Internacional 2-1 no CSA. São Paulo e Ituano 0-0 no Morumbi. E o Fortaleza goleou o Águia de Marabá por 6-1. Hoje mais cedo à tarde, Nova Iguaçu 1, América 2. Coritiba Sport 3-3. Juliano teve uma dificuldade para o primeiro domínio, mas deu um bom carrinho. Maicon acelera para o Pedro na esquerda. Vai contra a marcação do Galdesani, já escapou, tá no fundo, fez o levantamento. A bola bateu no Ícaro e se perdeu em posse de bola para o Corinthians, que permanece no campo de ataque com 29 minutos do primeiro tempo no Mangueirão. Tá havendo uma checagem rápida ali do VAR, porque a bola desviou no Ícaro e poderia ter havido um toque de mão do zagueiro do Remo, mas o VAR já mandou o jogo seguir, a partida foi reiniciada. Olha o Pedro arriscando o chute. Ela vem mascada e o Vinícius faz defesa com tranquilidade. O Brasileirão 2023 está chegando. Neste sábado tem jogo do Atlético Mineiro contra o Vasco, que está de volta à Série A. É a partir das 9 da noite no Sport TV e no Sport TV 4K. Isso mesmo, agora toda a rodada vai ter transmissão de um dos jogos em 4K. Consulte a sua operadora. Vinícius. Sai jogando o Remo. Leonan. Tem espaço para partir, rola na esquerda. Tenta escapar o Pedro Vitor. Faz a jogada lá contra o Duqueiroz. Aí prende o Pedro Vitor, tenta o toque por dentro. Deu certo, Pablo Roberto. Encarou a marcação, tirou o Maicon da jogada, arriscou o chute na trave!
E eu fiquei com a impressão de um leve desvio do Cássio para empurrar essa bola para o travessão. Por muito pouco, o Remo não faz 2-0 contra o Corinthians. Vamos rever aqui ó, o chute do Pablo Roberto. O Cássio caindo para a bola e ela explodindo no travessão. Quase o segundo gol azulino. Leve desvio do Cássio, mandando a bola na direção do travessão e evitando o segundo gol do Remo. Pablo Roberto e Leonan combinam ali alguma coisa. O Leonan só pisou. Pablo Roberto vai para o cruzamento. Bola aberta, segunda trave. Sobe lá em cima o Gil para tirar. Ela volta para o Matheus Galdesani. De primeira empurra na ponta. Aí vem o cruzamento de 3 dedos. Acabou pegando mal na bola o Diego Guerra. Agora é o Galdesani que levanta no desvio para fora. Tava lá de novo o Richard Franco, o autor do primeiro gol. Quase fez o segundo. Aproveitando o seu 1,84 m. Olha aqui como ele ganha do Fábio Santos. Ganha também do Bruno Mendes. E cabeceia à esquerda. E passou perto, hein, Brasil? O time todo faz um grande primeiro tempo. Mas a importância dessa movimentação do Pablo Roberto nesse primeiro tempo, além de ter feito o chute que ocasionou o gol do Richard Franco, ele faz uma tabela curta, ele sai da zona de conforto e vem para que a gente brinca, sai da marola e vai para a arrebentação. É um jogador que ele movimenta e dá ainda subsídio para ter espaço para outros jogadores quando ele faz o tipo de movimentação. Então, assim, é um grande primeiro tempo de um jogador que eu confesso não conhecia tão a fundo e hoje é o destaque para mim no primeiro tempo. Ele é cria do Atlético Goianiense, tem 23 anos, defendeu o Vila Nova no primeiro semestre do ano passado, antes de chegar ao Remo em agosto de 2022. E esse é outro que vai se destacando também, né, Serginho? O Richard Franco não só pelo gol, mas passaram pelo pé dele algumas das principais chances do clube do Remo no primeiro tempo. Sem contar as divididas, que ele está ganhando praticamente todas, né? Força, oportunismo, né? E só não vai levar o motorrádio, viu, o EV? Porque o motorrádio, por enquanto, está indo por camisa 8. Quase 43 minutos. O estado do motorrádio é uma brincadeira, né? Nas rádios de São Paulo, melhor em campo, sempre levavam um prêmio. Inclusive dizem que tem um jogador que fala que você vai fazer com o motorrádio, vai fazer a moto eu vou vender, o rádio eu vou dar para minha mãe. Olha o Duqueiroz, faz o levantamento, bola para grande área, o corte parcial sobrou para o Pedro, encara a marcação, puxa para o pé direito, ainda o Pedro rolou de lado e o Yuri Alberto de trivela, a bola vai para fora, o chute sai mascado. Depois do corte parcial do Ícaro, não dá para ouvir, o Vinícius está falando com alguém ali. Olha só, o Pedro corta, rola de lado, o Yuri Alberto bate, tenta uma trivela ali, ela não desvia, ninguém vai direto para fora. Mais uma finalização do Corinthians, a quinta finalização do Corinthians nesse primeiro tempo. EV, posso me intrometer? A discussão ali era o seguinte, o Ícaro pediu pro Lucas Mendes falar, que ele não falou que ele estava atrás bem melhor posicionado que o Ícaro cabeceou e quase saiu o gol do Corinthians. E aí, com o barulho da torcida, não deu para ouvir a comunicação. O Pedro vai para o chão e a falta está marcada. O novo Boleiragem já estreou, um programa para o apaixonado por futebol com análises dos principais jogos da rodada, entrevistas e convidados especiais. Tudo isso trazido pelos craques Caio Ribeiro e Roger Flores, além do humor de Magno Navarro e Marcelo Adnet. Fica triste não. É toda segunda às 10 da noite no Sport TV. Oportunidade do Corinthians com bola parada. Maicon vai para a cobrança. Pedro, Yuri Alberto, Paulinho, Bruno Mendes, Gil. Artilharia aérea pesada do Corinthians na grande área do Remo para tentar o gol do empate no finalzinho desse primeiro tempo. Partiu o Maicon, a bola desviada, vamos ver a sobra. Adson, obrigado a recomeçar aí com o Fábio Santos. De novo o Adson, agora recebe de frente. Vai para o lançamento. Subiu para tirar ali o Diego Guerra. A briga pela sobra, o Diego Guerra trombou no Gil e desabou uns 2 metros para trás. E o lateral é para a equipe do Corinthians. Enquanto está no chão lá, o Pedro Vitor. O Pedro Vitor vai se recuperando lá. E o Corinthians vai ter cobrança de lateral no estádio Mangueirão. 2 minutos de acréscimos. Vamos até 47 nesse primeiro tempo, informa o Breno Raiol. Adson.
Duqueiroz olha para a grande área, tenta o lançamento, ela desvia no Pablo Roberto. É mais um lateral para o Corinthians que permanece no campo de ataque. Timão com 60% de posse de bola nesse primeiro tempo contra 40% do Remo. Mas nas finalizações, 10-5 para o time da casa que está vencendo. Aí vem a bola alta na grande área, o Yuri Alberto disputa melhor que ele, o Ícaro. Voltou para o chute do Maicon, que desviou no Matheus Galdesani. A bola está viva na entrada da área. Fábio Santos, caiu o jogador do Remo. O árbitro vai dar falta a favor do time azulino. E tá chamando a atenção do Maicon ali, ó. Ramon Abate-Abel chama o Maicon pro cantão e pede para ele pegar leve. O Richard Franco levou uma pancada ali no peito. Tá sentindo o paraguaio. Essa dividida aqui com o Maicon. Solada do Maicon, né? E depois o juiz pedindo pro Maicon dar uma maneira. Ele teve o braço em cima e a solada também. Vamos pro finalzinho do primeiro tempo. Já tem gols da Copa do Brasil no nosso intervalo campeão. E se der tempo a gente vai relembrar aquele confronto de 96 entre Remo e Corinthians. Pintou um cartãozinho amarelo aí na beira do campo, rapaziada. Me parece que foi pro Fernando Lázaro, é isso? Everaldo, o Carlos Miguel levantou aqui dizendo que não fez nada. Peraí, vai lá. Olha o Muriqui arrancando, cruza pra grande área. Ela vai passar lá pro Duqueiroz do outro lado, que sai jogando para a equipe do Corinthians. Adson. Timão tenta uma última arrancada, já passamos dos 47. Ainda o Adson. Atravessa para o Pedro. Recebe na entrada da área, vai encarar a marcação do Lucas Mendes. Balança o corpo, tenta levar para dentro. Volta nele. O Anderson Uchoa recupera. E foi o último lance do primeiro tempo. Apita Ramon Abate-Abel. Fim do primeiro tempo em Belém. 1 para o Remo, 0 para o Corinthians. Muito bem. Volta com a mesma formação. Aí o começo do segundo tempo. O Remo voltou sem alterações para essa segunda etapa. O Corinthians com 3 modificações. Fausto Vera, Roger Guedes e Fagner estão no jogo. O Serginho Xavier e o Richarlison Barbosa vão ficar de olho aqui na nova disposição tática da equipe do Corinthians. Você vai confirmando aí as alterações enquanto o Timão já tenta se mandar para o ataque. Fausto. Aí o Paulinho. Fagner. Bruno Mendes. Bola aqui para a direita. Fagner recebe, tem a chance do cruzamento, ela desvia, vai lá para dentro e o Alberto faz o toque de cabeça e a bola vai para fora. Vocês até especulavam no intervalo, né, que durante o intervalo campeão, a possibilidade entre vocês fora do ar do Corinthians fazer modificações. Já vem logo com 3 depois do intervalo aí, Serginho. Pois é, no final das contas eu estava apostando que o Lázaro ia esperar um pouco, ver o início do segundo tempo, mas não foi o que aconteceu, né? Entrou o Fagner ali na lateral direita, o Duqueiroz obviamente vai para o meio campo, Fausto dá uma engrossada, né? Vai entrando no lugar do Maicon, e o Pedro, esse Pedrinho, né, não fez um mau primeiro tempo, né, mas quem está entrando no lugar dele é o Roger Guedes, o artilheiro, o jogador mais decisivo do Corinthians, depois do Renato Augusto na temporada. Quase 2 minutos do segundo tempo. Corinthians com a bola aí, Duqueiroz. Agora vai jogar no meio, né, com o Fagner entrando na lateral. Ele vai lá para o meio campo. Ele e o Fausto ali como volantes, depois o Juliano, também o Paulinho completando esse meio campo. Aí o Du. Gil. Fausto. Tentou o lançamento lá pela esquerda na direção do Fábio Santos. Proteção do Lucas Mendes, que está jogando com o Ícaro. Anderson Uchoa. Lucas Mendes. Travado pelo Paulinho, bola pela lateral. Aí o Fábio Santos rebatendo. Lucas Mendes põe no peito, tenta sair jogando a equipe do Clube do Remo com o Richard Franco.
Ele vai para a disputa lá em cima. Gil toca na bola, esse é o Fábio Santos e o Richard Franco trava. Cobertura completa da Copa do Brasil você tem daqui a pouquinho no Troca de Passes, que começa logo depois de Remo e Corinthians aqui na tela do Sport TV. Hoje com Felipe Diniz recebendo a luxuosa companhia de Alexandre Losetti e Pedrinho. Mesa pesada no Troca de Passes para logo depois de Remo e Corinthians passar limpo esta super quarta-feira de Copa do Brasil. Aí a inversão para o Fagner. Parte para cima da marcação. Tentou escapar do Pedro Vitor. E o Corinthians vai permanecer no campo de ataque. Pedro Vitor aqui como secretário de lateral. Nesse começo de segundo tempo, ajudando o Leonan a reforçar a marcação por esse lado. Acabou cometendo a falta. Eles estão debatendo ali para ver onde foi a falta para o Fagner posicionar a bola. E o Corinthians vai ter boa chance. Aí mais uma vez de mandar a bola para a área. O Fagner, que teve 2 assistências contra o Liverpool do Uruguai, chegou a 5 passes para gol em 2023 e se tornou o maior garçom do Corinthians na temporada até aqui. Com o pé calibrado nas assistências, o Fagner, o torcedor do Corinthians esperançoso com essa oportunidade. Aí vai a bola na segunda trave, subiu o Gil dividindo com a zaga do Remo, foi para o chão o Richard Franco. A bola se perde, o árbitro vai dar apenas tiro de meta. Os outros jogos das 9h30 da noite. Temos o Ipiranga perdendo para o Botafogo pelo placar de 1-0. O jogo ainda está lá no intervalo. Começou agora o segundo tempo. E Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas também jogando na segunda etapa lá no Mineirão. Ipiranga e Botafogo no Colosso da Lagoa. À medida que os gols forem saindo, a gente informa para você. E no Troca de Passe você vai ter todos os gols das partidas das 9h30 da noite. Olha o Pablo Roberto. Travado pelo Duqueiroz, que depois levou um pouquinho de sorte ali contra o Muriqui. A bola ficou para a equipe do Corinthians. Fábio Santos. Fausto. Fábio Santos volta no Cássio. Aí parte o Corinthians. Para o campo de ataque no Mangueirão. Paulinho. Roger Guedes. Fábio Santos. Fausto. Aí o argentino trabalha para o Duqueiroz. Fagner. Du. Gil. Outra vez Fausto. Fagner faz o lançamento à frente na direção do Juliano, chega estufando o peito por ali o Diego Guerra. E aí no bate-rebate brigou o Pedro Vitor. Ficou com ela pela equipe do Remo. Está jogando para o Pablo Roberto. Aí chegou travando o jogador corintiano. A posse de bola é do Corinthians. Aqui aquele lance anterior que o Duqueiroz deu um chega para lá. E depois conseguiu ali, mesmo com a bola batendo nos 2 tornozelos do Muriqui, conseguiu completar uma caneta em cima do camisa 10 do Remo. Fausto. Gil. Seis minutos do segundo tempo, 1 para o Remo, 0 para o Corinthians. Aí o passe errado corintiano. Bola de presente para o Richard Franco. O Corinthians aperta, retoma. Juliano. Fábio Santos. Juliano. Fagner. Juliano, o Corinthians toca a bola, tenta encontrar os espaços. Fausto faz o passe à frente.
Aí o Yuri Alberto tentou escorar, rebateu o Pedro Vitor. A sobra é do Muriqui, protege contra o Bruno Mendes, tenta fazer o pivô, acaba sendo atingido pelo uruguaio, é falta para o Remo. Agora com essas substituições que o Corinthians fez, o Corinthians ganha em qualidade de jogo, o Corinthians ganha em trabalho mais curto, de aproximações, com jogadores que gostam de ter a posse de bola, mas perde em velocidade e enfrentamento. Porque ele tirou os dois jogadores que gostam do enfrentamento do 1 contra 1, que é o Adson e o Pedro. Então o Corinthians vai ganhar em termos de coesão, de jogar perto, de aproximações, mas perde velocidade, que podem ser substituída, claro, com as passagens dos dois laterais, tanto do Fagner quanto do Fábio Santos. Aí o Pedro Vitor esticando na frente para o Pablo Roberto. O Fausto chega na frente dele e recua para o Cássio. Reclama por não ter opção ali para sair jogando o Cássio um pouco mais à frente. Foi obrigado a movimentar para o Fausto, que empurra lá na esquerda para o Fábio Santos. 8 minutos, começo de segundo tempo, no estádio Mangueirão, em Belém do Pará. Placar de, por enquanto, 1 para o Remo, 0 para o Corinthians. Mangueirão que ampliou com a reforma aí de 2 anos a sua capacidade de 35 para 50 mil torcedores. E aí temos um novo gramado, novas áreas internas, sala do VAR, novos vestiários, uma nova pista de atletismo, reformas no estacionamento. Foi reinaugurado no domingo de Páscoa com o Repá número 769. Com sobras aí, o clássico mais jogado do mundo. Uma vitória do Paysandu por 1-0 diante de 34.243 torcedores. A expectativa hoje é que esse público seja superado. Yuri Alberto gira na entrada da área, toca de lado. Duqueiroz arriscou de canhota por cima. Chega com perigo pela primeira vez no segundo tempo o time corintiano. Já dá para dizer que as mudanças surtiram algum efeito, Serginho? Surtiram algum efeito e também pelo aspecto defensivo, né? Porque agora o Corinthians está marcando mais em cima, não está deixando o Remo tão solto como a gente viu no primeiro tempo. E o que o Corinthians precisa é um pouquinho mais de ousadia nesse passe, por exemplo, do Juliano, né? Que estava tocando muito para o lado, ele passou o jogo todo tocando para o lado. Dessa vez tocou na frente, um passe mais profundo no meio, e ali se criou uma jogada. E Duqueiroz, né? Muito mais ativo do que antes na lateral direita, muito mais à vontade. Tá bem o Duqueiroz nesse segundo tempo. Com você, o Remo chega longe. Seja sócio remido. Saiba mais em avanterei.com.br. Quase 10 minutos do segundo tempo. Bruno Mendes. Fagner. Bruno Mendes. Até aí o Corinthians tem alguma liberdade para trabalhar. A partir desse ponto, o Remo aperta um pouco mais a marcação. O Corinthians tenta sair triangulando. Yuri Alberto com Juliano. Passe errado no meio do caminho. Matheus Galdesani recupera pelo Leão. E o último toque do Fagner, o lateral, é para o clube do Remo. Tá no coração, tá na Copa do Brasil, tá no Sport TV. Claro. Vem pra Claro e faz seu multi. Aí você viu de passagem o Fernando Lázaro. O Remo tenta vir, bonito o toque do Pedro Vitor. Estava completando o chapéu ali, mas não conseguiu dar sequência na jogada. Posse de bola para o Corinthians. Gil. Fábio Santos. Vai para o lançamento longo. A bola é boa para o Roger Guedes. Saiu na cara do goleiro. Aí ele nem bateu pro gol e nem cruzou pro Yuri Alberto. A bola passa na frente do Yuri Alberto. Passa na frente do gol. E o Remo recupera do outro lado. Segue em cima o Corinthians. Aumenta o seu controle do jogo para 61% de posse de bola. Fausto. Fábio Santos. Aí a confirmação para você. Bruno Mendes. Vai subindo o zagueiro corintiano. Tinha o Duqueiroz ali pertinho, preferiu recuar para o Fausto. Esse é o Juliano. Por dentro para o Yuri Alberto, no meio do caminho, o Matheus Galdesani deu o carrinho. E depois o Leonan estourou contra o corpo do Duqueiroz para ganhar o lateral. E o Roger Guedes aparecendo pela primeira vez no jogo. A posição limite dele ali mais legal. Ele sai na cara do goleiro. Aí tentou atravessar para o Yuri Alberto. Chegou um passinho atrasado, né? O Yuri Alberto para empatar o jogo. Essa dupla que tem funcionado muito bem
para a equipe do Corinthians, já desde a reta final da temporada passada. Pedro Vitor já bota o Muriqui para correr. Ele acelera contra o Bruno Mendes, vai passar o Leonan. Muriqui tenta o lance individual, já escapou do Bruno Mendes, clareou, atravessou para quem? Passou pelo Galdesani. Chega nela o Lucas Mendes com chance para o cruzamento, vem o levantamento, Muriqui! Faz o segundo gol do Clube do Remo. Para a festa do torcedor do Mangueirão. O Remo dobra a vantagem para cima do Corinthians. O Corinthians adianta as peças, marca a saída de bola. O Remo consegue passar na primeira linha de marcação. E aí fica com campo para jogar. O Muriqui recebe pela esquerda. Entorta o Bruno Mendes. Atravessa a bola, ela passa pelo Galdesani. Chega no Lucas Mendes, que domina, ajeita, cruza. O Muriqui fecha na pequena área, se atira pra bola. Entra com bola e tudo para fazer o segundo gol do Remo no Mangueirão. Muriqui, veterano, artilheiro, vai na rede, vai Remo! 2 para o Remo, 0 para o Corinthians. Sérgio Xavier Filho. Eu só queria ressaltar o seguinte, no momento do gol, o Remo tinha 5 jogadores na área. Ninguém marcou o Muriqui. E foi todo mundo. E aí, com todo mundo, deu superioridade numérica. Tinha mais gente do Remo em cada pedacinho do campo ali, rodeando a grande área. O Corinthians estava melhor nesse segundo tempo. Não o suficiente para empatar, longe disso. Mas o Remo foi, agora sim, cirúrgico. Fábio Santos avança, carrega na entrada da área, caiu. Estava perto do lance, o Ramon abate Abel e diz que não houve falta. Já vem aí Christian Barleta para fazer sua estreia na equipe corintiana. Se destacou com o São Bernardo, que foi o segundo melhor time, né, da fase de classificação do Campeonato Paulista. 4 gols em 13 jogos. Assinou com o Corinthians até o final da temporada. Já vem aí com a camisa número 77. Richard Franco. E só um detalhe, né? Essa troca do Marcelo Cabo, que é uma troca ousada, né? Tá ganhando por 2-0 e bota um atacante para jogar, né? Vamos ver esse lance. E é exatamente o Diego Tavares que parte com a bola para cima do Fábio Santos. Descolou o levantamento, Fagner corta parcialmente. Aí a briga pela sobra, conseguiu arredondar ali o Juliano. Bola perigosa na entrada da área, Fagner. Juliano. Tenta driblar, escapa de 3 jogadores. E a arbitragem vai dar a falta para o Corinthians. E talvez o jogador que ele precisasse tirar, se pensasse só no lado físico, né? É o melhor do primeiro tempo, né? O Pablo Roberto. Ele parece esgotado em campo. Mas como é que você faz para tirar um cara que jogou muito bem no primeiro tempo? Deixa, né? É a noite dele. Até não dá mais. Eu acho que a tendência é o Marcelo Cabo, né, ir prolongando a estadia do Pablo Roberto em campo. A gente viu ali o Barleta conversando com o Fernando Lázaro. E aqui a festa do torcedor azulino. Por enquanto o Remo vai fazendo 2-0 em cima do Corinthians. No Mangueirão, em Belém do Pará. Fausto. O Remo que vai disputar a Série C a partir do dia 2 de maio. O Corinthians está na Série A, estreia domingo em casa contra o Cruzeiro. Domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena, Corinthians e Cruzeiro pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Juliano levou a mão ali, a parte posterior da coxa direita, mas aparentemente nada sério. E que o Juliano está alongando aqui, ó. Tá vendo o camisa 20 do Corinthians alongando. Vamos ficar de olho também, monitorar a situação do Juliano. Bola para o Roger Guedes. Escola de cabeça ali para o Paulinho, tentou puxar na ponta da chuteira. Bola sobrou e o Richard Franco tirou. Juliano. Fagner. Quase 27 minutos. Fagner fatiou para a grande área. Roger Guedes cabeceou à direita. Tá no coração, tá na Copa do Brasil, tá no Sport TV. E vamos para a substituição no timão aí, Edgar. Juliano mesmo, foi embora com a 20. Estou de olho aqui para ver se ele vai pedir algum tipo de atendimento, mas vai caminhando calmamente.
77, o Baleta, corintiano, né? Declarado, mostrou as fotos que tem na infância, inclusive com o Cássio, né? Ídolo de infância, hoje um colega, os dois em campo aí. Ele que foi eleito a revelação do Campeonato Paulista na premiação oficial feita pela FPF. Estreando aí pelo Corinthians, usando a camisa 77 também numa referência, né, ao marcante ano de 1977, com os corintianos, o ano da quebra do tabu, o Corinthians conquistando seu primeiro título depois de 23 anos de espera, aquele gol do Basílio contra a Ponte Preta no Morumbi. Vamos caminhando para 28. Olha o vacilo, Pablo Roberto rouba a bola, vai para cima do Bruno Mendes, pintou o terceiro, invadiu a grande área, bateu, Cássio! Aí a impressão é que acabou o gás também para o Pablo Roberto depois dessa arrancada. Na hora que chutou, não estava com o tanque cheio para... A barrinha de energia não estava cheia para mandar o chute mais forte. O Richarlison aqui do lado, né, indicou mais ou menos o que ele tinha que fazer. Daqui a pouco ele fala. Atenção, Barleta, primeira dele no jogo para o Roger Guedes. Balança o corpo, faz a finta, invade a grande área, disparou Vinícius! Tentou segurar, não conseguiu, mas mandou para fora. O goleiro do Remo evita o primeiro do Timão. Roger Guedes vai para a cobrança do escanteio. O Corinthians pressiona, o Remo vence por 2-0. Já temos quase 29 minutos do segundo tempo em Belém. Lá vem o Roger Guedes, bate aberto na direção do Gil, escorou para o meio, brigou o Paulinho, tirou o Ícaro, completou Leonan, Pablo Roberto fica com ela. E tenta ligar o contra-ataque, faz o toque à frente. Olha o contra-ataque do clube do Remo. Arrancada do Pedro Vitor, vem no corpo dele o Fagner. Cartão amarelo para o Fagner. Os jogadores do Remo pressionam pelo vermelho, mas é aquela situação de chance clara e evidente de gol. Muitas vezes nessa hora, quando o atacante corta para a lateral e não para frente, o árbitro usa isso como referência para não expulsar. Né? Fato é que o cartão amarelo está aplicado. E tem o seguinte, né? Tem aquela famosa frase, né? Era o último homem. Isso não existe, isso regra, não está na regra. Não está na regra. E o fato é que tinha cobertura, né? Tava chegando, acho que o Gil ali do lado, não dava para dar o vermelho para esse lance, não. Arrancada do Pedro Vitor. O contra-ataque iniciado aí pelo Pablo Roberto. Você vê como a cobertura estava chegando lá em cima. E o Fagner matando o lance aí para evitar a progressão do camisa 98 do Remo. Falta pouco para começar o maior Brasileirão dos últimos anos. Então, bora garantir a maior oferta de jogos. Assine agora em premier.globo.com. Série B começando nesse final de semana. Série A também começando nesse final de semana. A cobertura total do esporte da Globo para você. Pablo Roberto e Leonan posicionados aí para a cobrança de falta. É o Leonan que bate, joga na segunda trave. O desvio de cabeça para o meio. Gil tira e o jogo já estava parado. Falando então na Série B e na Série A que estão para começar, anote aí a agenda do Sport TV no final de semana. Começando pela Série B, que tem rodada dupla nesta sexta-feira. 7 da noite, o duelo entre Guarani e Avaí. E a partir das 9h30, você confere Ituano e Ceará. O pré-jogo de Guarani e Avaí às 6 da tarde. Bola rolando às 7, terminando, já começa o aquecimento para Ituano e Ceará. E a Série A com 2 jogos ao vivo no Sport TV. Sábado, 9 da noite, Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Esse jogo com transmissão também no Sport TV 4K. Domingo, 6h30 da tarde, Grêmio e Santos fazendo suas estreias no Brasileirão. Você confere tudo ao vivo no Sport TV. E a cobertura mais completa, você sabe, no Premier. Se você ainda não tem, já sabe, premier.globo.com. 31 minutos. Duqueiroz. 2 para o Remo, 0 para o Corinthians. Richard Franco no primeiro tempo, Muriqui na segunda etapa fazendo os gols do time azulino. E agora o desarme ali do Anderson Ochoa. Na sequência o carrinho do Fausto. E a falta em cima do Pablo Roberto. E esse é o problema do Corinthians sem o Renato Augusto. Falta de criatividade. Falta de um jogador que chame a responsabilidade, que queira estar com a bola para municiar o sistema ofensivo. O Corinthians não tem isso hoje. Juliano, que acabou de sair muito abaixo na partida. Paulinho muito abaixo. Jogadores que teriam que assumir essa responsabilidade não estão no jogo. E aqui aquele lance do Pablo Roberto, que ele perdeu o gol, e que o Serginho falou, o Rick
falou aqui o que ele deveria ter feito. O que ele deveria ter feito? Na verdade, quando tem um enfrentamento que o zagueiro está posicionado meio de lado, se você dá um corte para um lado, até o zagueiro virar a carranca, que a gente brinca, fazer o giro do... Virar o quê? A carranca dele. Girar, fazer o giro de quadril, ele pode dar o corte para o lado contrário, que provavelmente o zagueiro vai ter dificuldade de fazer o próximo giro. Mas é o que você falou, EV, ele já estava sem like, ele não tinha mais vitamina para usar e aí ele preferiu bater no gol. Na época de seca aqui em São Paulo fica a expressão volume morto fica popular, até já estava no volume morto lá o Pablo Roberto. E olha só o Diego Tavares chegando, bate com desvio, a bola vai fora, escanteio, tá no coração, tá na Copa do Brasil, tá no Sport TV. E aí o Pedro Vitor girando e invertendo a bola para o Diego Tavares. Travado pelo Gil na hora da finalização. Leonan para a cobrança do escanteio, manda de curva. Cássio tira de soco, bola veio venenosa para cima dele. Aí brigou lá o Paulinho Curuá e acabou sofrendo a falta. O melhor do mundo da luta está no canal Combate, eventos ao vivo do Bellator, PFL, One, Glory, boxe internacional e muito mais. Documentários, séries e lutas históricas. 24 horas de luta para você. Aproveite o plano anual e assine já. Aí o Lucas Marques. Bola recuada pelo Anderson Uchoa. Ícaro. Amanhã mais 2 jogos ao vivo da Copa do Brasil para você aqui na tela do Sport TV, 7 da noite, Náutico e Cruzeiro. E depois às 9h30 é a vez de ABC de Natal e Grêmio. Tudo ao vivo, 2 jogos exclusivos do Sport TV na terceira fase da Copa do Brasil. Para você rodar a dupla amanhã a partir das 7 da noite. Aí o Fabinho. Lucas Marques tenta chegar no fundo, faz o cruzamento, a bola bateu no Fábio Santos, explodiu no Lucas Marques e se perdeu. Tiro de meta para o Corinthians. E se a gente pensar no significado desse jogo, né, o Corinthians, né, estreando na Copa do Brasil contra um time de Série C, né, um time que vem de derrota de 2 clássicos, que é o caso do Remo, perdendo para o Paysandu. É desastroso, né? Você tomar de 2-0, né? E não é um 2-0 acidental, né? O Remo achou 2 bolas. Não, é o contrário. Se tem algum acidente nesse jogo, o Remo tá só com 2 gols de diferença. O jogo refletiu uma diferença maior. Então mostra uma fragilidade muito grande do Corinthians e mostra que essa ideia de poupar, né, jogadores importantes. Lembrando mais uma vez, o Corinthians está sem o Renato Augusto com uma lesão no joelho direito, sem o Rafael Ramos com dores na coxa esquerda, sem o Caetano e o Júnior Moraes, que estão em transição do departamento médico para o campo, e o Balbuena, que não viajou, aquilo que eles chamam como controle de carga, né? Para dosar ali, o Balbuena estava desgastado, poderia piorar a sua condição se participasse desse jogo. Então, poupado aí para estar à disposição no final de semana. Domingo, 4 da tarde, o Corinthians recebe o Cruzeiro na Neoquímica Arena, na sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série A. Fagner. Barleta. Fagner. Tocando para o Fausto. Quase 40 minutos do segundo tempo. 2 para o Clube do Remo, 0 para o Corinthians. Jogo de volta daqui 2 semanas. A última vez. Vem embora Paulinho com a camisa 15 e entra o Matheus Araújo com a 30, garoto de 20 anos, vem para sua 5ª partida na temporada. É meia mesmo, né? Tanto que parte da torcida entende que esse é um garoto que pode, né, com o tempo, ter oportunidades e ser um substituto, pelo menos ajudar nesse momento do Corinthians sem o Renato Augusto. Foi a última mexida do Lázaro. E o Eduardo faz 2-0 para o Botafogo contra o Ipiranga, lá no Colosso da Lagoa. 2-0 para o Fogão. Já já você vê os gols desse jogo no Troca de Passes, que começa aqui no Sport TV, logo depois de Remo e Corinthians, com o Felipe Diniz, o Alexandre Losetti e o Pedrinho. E agora o Timão vai ter uma falta numa ótima posição de campo aqui. O Yuri Alberto se enroscando lá com o Diego Guerra. E o zagueiro do Remo derrubando o atacante corintiano. O Roger Guedes e o Barleta estão aí próximos da bola. Ótima possibilidade para o Timão
de diminuir a vantagem do Remo no Mangueirão. Roger Guedes, artilheiro do Campeonato Paulista ao lado do Galopo, com 8 gols no Paulistão. São 10 gols na temporada em 14 jogos, somando todas as competições. Você viu aí a confirmação da entrada do Matheus Araújo no lugar do Paulinho. 41 minutos, reta final do jogo no Mangueirão. Preocupação para o goleiro Vinícius, pedindo 4 na barreira. Roger Guedes e Barleta posicionados para a cobrança. Autoriza o árbitro. Partiu Roger Guedes, pé direito. Teve gente que gritou gol, hein? Essa bola raspou a rede pelo lado de fora. O Vinícius voou para ela por dever de ofício. Não sei se chegaria. Se a bola fosse... Não, estava na bola. Estava na bola de qualquer jeito. Uma cobrança perigosíssima, venenosíssima do Roger Guedes. Buscando ali a gaveta do Vinícius e quase o primeiro gol corintiano. Duqueiroz. 42. Já o troca de passes aqui no Sport TV com o Felipe Diniz, com o Alexandre Losetti e o Pedrinho. Fagner. Gil. Fausto. Faz a inversão aqui para a direita. Domina o Barleta. Parte para cima da marcação, contra 2. Ela volta para o Corinthians, está aí o Duqueiroz e tem mais bola na rede na Copa do Brasil. Hulk vira para o Galo no Mineirão. 2 para o Atlético Mineiro, gol de pênalti do Hulk. 1 para o Brasil de Pelotas. Já você vai ver tudo no troca de passes. Duqueiroz faz o levantamento para o Yuri Alberto. Tirou lá em cima o Ícaro. A briga pela sobra. Lucas Marques desarmado pelo Fábio Santos. Lucas Mendes vai para o segundo lance. Divide com ele por ali o Matheus Araújo. A bola se perde pela linha de fundo e é tiro de meta. Richarlison Barbosa, 43 minutos. Reta final do jogo no Mangueirão. O Remo está na frente, 2-0. Resultado merecido, Evê, por tudo aquilo que o Remo fez dentro da partida. O Remo teve praticamente alguns minutos no primeiro tempo de pressão, ou meia pressão do time do Corinthians. Depois o Remo foi dominador durante o jogo todo. Poderia estar o 3-0 para o Remo. Corinthians pouco produziu, Corinthians pouco fez na partida de hoje. Jogadores que são decisivos abaixo do esperado. Já falei Juliano, Paulinho, o próprio Roger Guedes agora que entrou também muito abaixo do esperado. Corinthians bem espaçado, Corinthians com dificuldade de criar. O Remo merece os 2-0, Vê. Chegamos aos 44 minutos. Jogo de volta no próximo dia 26, daqui 2 semanas. Também 9h30 da noite. Com transmissão do Sport TV, Corinthians e Remo na Neoquímica Arena em São Paulo. Fagner. Roger Guedes caiu. A jogada seguiu. Christian Barleta com a bola. Junto com ele o Leonan. O Bandeira marca o escanteio para o Corinthians. Daqui a pouquinho tem o troca de passes. E no troca de passes, o Richarlison, o Serginho e eu estaremos de volta aqui para conversar com o Diniz, com o Losetti, com o Pedrinho. Falar um pouco mais desse jogo em Belém. Não tivemos ainda a divulgação do público, mas expectativa de mais de 40 mil pessoas. E aqui você está vendo o Diego Ivo, que vai ser a próxima atração aí no Clube do Remo. Substituição acontecendo antes do escanteio, né, Breno? Exatamente. Importante que o Remo está pedindo para parar para fazer a substituição, porque é uma jogada aérea, né? Vai entrar o zagueiro Diego Ivo com a número 14 para a saída do... Subiu a placa aqui com o Paulinho Curuá, mas quem está saindo ali é o Richard Franco, ó, corrigiu. Número 18, o Richard Franco saiu, lá vai o Diego Ivo para a área. Até porque o Paulinho Curuá acabou de entrar, né? Só se ele tivesse se machucado. O Diego Ivo vai levar o seu 1,88 m lá para a área para aumentar a defesa aérea do Clube do Remo. Fagner para o levantamento, bola aberta, segunda trave, não deu para o Gil, exatamente o Diego Ivo, ó. Primeira participação dele, metendo a careca na bola, arrumando uma falta. Aí o Marcelo Cabo vira pro banco dele, o Sérgio Xavier, e fala o seguinte: amigos, eu sou um gênio, tá? Eu acabei de colocar o cara entrou lá, já participou logo de cara, cortou o cruzamento, tomou a falta. O Fábio Santos mandou o Ramon Abate Abel plantar batata, tomou cartão amarelo. Esquenta o final de jogo em Belém.
Aqui, ó, Diego Ivo acabou de entrar, cortou lá em cima e a arbitragem deu falta, posse de bola para o Remo. Beraldo, Diga. prepara a voz aí que tem uns 6 minutos de acréscimos. É bom, se tivesse mais 6 substituições ia faltar papel, mas a voz tá tudo bem. Olha o Diego Tavares brigando por ali, brigando demais e cometendo a falta. Já fez as suas 5 o clube do Remo e o Corinthians também, né? Sim, sim. Fausto, Roger, Fagner, Matheus Araújo e Barleta. Não tem mais espaço para anotar nenhuma substituição, então vocês não inventem essa história de 6 substituições, tá? Não cabe. Aí o Gil. 6 de acréscimo, vamos até 51. Fabinho apertando a saída de bola. O Fausto conseguiu jogar aqui pela direita. Ela chegou no Fagner. Faz o passe por dentro, recolhe o Yuri Alberto, fica de frente. Tentou arrumar para o pé esquerdo. Abrindo os braços o Roger Guedes pedindo. Barleta dispara no bate-rebate. Ela toca por último ali no Paulinho Curuá e fica amortecida para o goleiro Vinícius. Olha, nesse momento o Corinthians obviamente está bem bagunçado, né? 5 substituições, jogador estreando, garoto em campo. Tá no vamos que vamos, mas tá o Roger Guedes em campo. Roger Guedes criou as 3 chances do Corinthians nesse segundo tempo. Então é sempre uma esperança de um golzinho para amenizar o prejuízo. Traduzindo para um bordão, enquanto tem bambu tem flecha, é o que Sérgio Xavier Filho quer dizer para a torcida corintiana. Bruno Mendes. Aí o Fagner, quase 48, ele faz o lançamento na direção do Roger Guedes, que domina, gira para o fundo, tenta cortar a marcação. Diego Ivo. Toma ali do Roger Guedes, aí o Roger Guedes vai para cima dele e consegue forçar o erro do jogador do Remo sem cometer falta. Então apenas lateral para o Corinthians. O amarelo foi para o Fábio Santos. Amarelo para o Fábio Santos por xingar lá o Ramon Abate Abel. Bruno Mendes trabalha com o Gil. Aí a confirmação do cartão amarelo para o Fábio Santos. Fagner. Vamos até 51. Temos mais 3 minutos pela frente no estádio Mangueirão, em Belém do Pará. Fagner. Faz o passe por dentro, passe errado. Agradeceu o Anderson Ochoa. Paulinho Curuá inicia o contra-ataque e bota o Lucas Marques para correr lá pela direita. Na frente ele faz o toque na direção do Fabinho. Disparou, Cássio. Não quis nem caminhar muito com a bola o Fabinho. A marcação estava fechando, soltou uma bomba e obrigou o Cássio a trabalhar. Aí o goleiro corintiano já aciona o Barleta. É a vez do Corinthians avançar de novo nesse finalzinho, mas a bola bateu por último agora no Barleta, depois do desarme. E vibra como se tivesse feito um gol ali o Leonan. A vibração do Leonan contagia o torcedor das arquibancadas. O torcedor azulino solta a voz, aumenta o volume. Você curte aqui na tela do Sport TV. Chegamos a 49. O Remo, que na história da Copa do Brasil fez 13 jogos contra paulistas, 2 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. As 2 vitórias foram conseguidas em jogos disputados lá no Baenão. 2-0 contra a Portuguesa em 98, 3-2 contra a Ponte Preta em 2001. A última vez que o Remo venceu um dos 4 grandes de São Paulo foi em 26 de julho de 2003. 14ª rodada da Série B, uma vitória 2-1 sobre o Palmeiras. Em 2010, o Remo enfrentou o Santos pela Copa do Brasil na segunda fase, mas foi goleado por 4-0. Vai voltando a vencer um time, um dos 4 grandes de São Paulo aí, depois de praticamente 20 anos, o clube do Remo. Chegamos a 50, o jogo vai até 51. O Corinthians tenta diminuir esse prejuízo. Roger Guedes encara a marcação do Lucas Marques, tenta o toque por dentro, tabelinha com o Matheus Araújo. Fausto. Mas o passe forte à frente, o Roger Guedes corre, o Fábio Santos também corre, nenhum dos dois chega. E o jogo vai terminar. O clube do Remo vai fazendo 2-0 sobre o Corinthians em Belém. E vai largando na frente na disputa por uma vaga nas 8ª de final da Copa do Brasil. O jogo ele volta na Neoquímica Arena no próximo dia 26. E o Corinthians precisando vencer por 2 gols de diferença para forçar os pênaltis. Ou por mais de 2. Para se classificar no tempo normal, o Remo podendo até perder por 1 gol de diferença para avançar. Termina o jogo. Apita
Ramon Abate Abel. Festa de quase 40 mil torcedores do Clube Azulino no Mangueirão. Com gols de Richard Franco aos 12 do primeiro tempo, de Muriqui aos 15 da segunda etapa. O Remo faz 2-0 em cima do Corinthians e larga na frente no duelo da terceira fase da Copa do Brasil.